Olá, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então vamos aí para o nosso terceiro dia, né? Falaremos hoje, propriamente dito, de estatística. Então a gente vai começar a falar de estatística hoje, tá? Então a gente falou do conjunto, né? Todo de estatística, né? Envolve primeiro probabilidade. Então vimos alguns conceitos de probabilidade. E agora a gente vai ver alguns conceitos sobre estatística, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos começar o seguinte. Então vejam as etapas da análise estatística, tá? Então a gente começa pelo seguinte, ó. A gente começa, deixa eu escolher aqui uma cor da minha canetinha. Beleza. Então a gente começa o seguinte, né? Ó, a gente começa primeiro com a população, né? As características, para que aí nós possamos juntar essas informações no chamado banco de dados, tá? E aí, vamos lá. Com isso, nós temos esta população, né? Pode ser a população de uma empresa, pode ser a população de uma cidade, pode ser a população de uma planta, tá? Então eu tenho, por exemplo, uma fazenda. Uma fazenda, ela tem uma população. De que? Ela tem a população das pessoas, ela tem uma população de máquinas, tá? Ela tem uma população de máquinas, ela tem uma população de área, né, ou de plantas que já foram plantadas, né, ou de sementes, tá certo? Então, isso seria uma população, tá certo? E aí, utilizando as técnicas de amostragem, nós chegamos numa amostra, né? Então eu tenho, por exemplo, uma amostra, né? Uma amostra que essa amostra, usando a análise descritiva, chegarei em informações que contidas nos dados. Então, com esta amostra, eu chegarei em alguns dados que eu quero objetivar, tá? E essas informações contidas nos dados, utilizando a inferência estatística, chego às conclusões sobre a característica de determinada população. Como eu havia dito, né? Eu posso definir, por exemplo, será que a minha população de máquinas está muito envelhecida? Tá? Para que eu possa chegar nessa conclusão, eu preciso passar por todas essas etapas para chegar nessa definição. Posso chegar à conclusão que a minha população de máquinas está envelhecida. Tá? O que é envelhecida? Máquinas muito antigas. Mas para que eu possa chegar nesse dado, eu preciso pegar uma amostra, eu preciso analisar e colocar as informações em um banco de dados, tá? É tudo isso que eu preciso fazer para chegar nesse ponto aqui, ó, da conclusão para tomar uma ação em cima de quem? Da população, tá? Da população. Beleza? Então, esse aqui é o ponto inicial de todos os processos, né? Então, vamos dar continuidade aí. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar com a relação das amostras, né? Então, vamos lá. Uma área importante é a tecnologia da amostragem. Então, a gente vai passar por todos esses itens aqui. Então, nós estamos aqui, ó, técnicas de amostragem, tá? Então, vejam, uma técnica de amostragem, né, pode ser uma pesquisa de mercado, tá? Pode ser uma pesquisa de mercado, pode ser uma pesquisa de opinião, uma avaliação do processo de produção, tá certo? E aí,
pode ser aplicado em praticamente em todo o experimento. Então, se eu analiso um processo produtivo, tá? Esse processo produtivo, ele passa por etapas, tá? Independente do processo, ele passa por etapas, tá? E esse processo produtivo passando por etapas, eu posso, em cada etapa desse processo, realizar uma amostragem, tá? Então, eu tenho lá, vamos pegar um exemplo de um processo produtivo, tá? Para a colheita de soja, por exemplo, tá? Então, o que ocorre? Nessa situação aqui, no processo de colheita da soja, eu tenho várias etapas a serem cumpridas, né, ou serem vencidas, tá? Eu posso fazer isso de forma micro ou de forma macro. O que é micro e macro? De forma micro, é eu detalhar o máximo possível essas etapas do processo, tá? Já quando eu fizer uma análise macro, quando eu fizer uma análise macro da situação, eu posso chegar em definir isso em, sei lá, 5, 6 etapas, tá? Porque a gente sabe que a definição desses processos, eles são bastante complexos e cada posso chegar a alguém, tá certo? E aí fazer a análise destas amostras, né? O próprio nome está dizendo amostra. O que é uma amostra? Amostra é uma parte daquela população, tá? Então vamos pegar um exemplo que muita gente vivencia, né? Na parte de classificação, tá? Então você colheu o produto e aí, quando o produto está para ser enviado para os distribuidores, né? Para os lugares que farão os beneficiamentos e tudo, se retira uma amostra, por isso que vem a parte de classificação de grãos, é retirada uma amostra, e nessa amostra são verificados o quê? Vários itens para saber se aquele produto está ok, se ele está apto a dar andamento à próxima etapa do processo. Tá certo? Beleza? Isso é importante. Então, nós temos algumas amostras, né, diferenciadas. Então, ó, vamos, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o primeiro tipo, que é amostragem aleatória. A amostragem aleatória, cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido. Por isso que eu coloquei, para que nós víssemos probabilidade primeiro, pela relação da análise das amostras. Tá? Nós precisamos ter uma ideia de probabilidade para chegarmos nessa fase da estatística. Tá? Então, a amostra aleatória significa dizer o quê? Eu posso pegar qualquer um. Tá? E aí, eu tenho que pensar o seguinte, quando eu estou tratando de uma cultura, no caso, soja, milho, entre outros, o que ocorre? Eu estou pegando uma amostra de forma o quê? Aleatória. Tá? Eu estou pegando uma amostra de forma aleatória. Tá? Porque todos têm a chance de serem escolhidos. Beleza? Quando eu tenho uma amostra chamada estratificada, o que é isso? Classificar a população em, ao menos, 2 estratos e extrair uma amostra de cada um. Então, um exemplo aqui, ó,
basicamente, foi o seguinte. Eu tinha uma amostra de mulheres e homens, tá certo? E aí, o que eu fiz? Eu separei as mulheres e eu separei os homens. Então, desta população de mulheres, eu vou tirar uma amostra estratificada. Por quê? Porque somente tem um gênero. Então, eu vou tirar uma mulher. Já na outra amostra de homens, eu vou tirar uma estratificação. Tá? Então, quando eu faço essa divisão de gêneros, tá? Eu estou estratificando. Tá certo? Num caso aí, do agro, por exemplo, digamos que dentro de um balde eu tenha soja e tenho milho, tá certo? E aí eu vou tirar uma amostra, tá? Uma amostra. Se eu tirar simplesmente uma amostra desse balde contendo soja e milho juntos, eu estarei tirando uma amostra aleatória. Ou seja, todos têm chance de ser tirados. Agora, se eu pegar estas culturas e separá-las, um balde só de soja, outro balde só de milho, tá? E aí eu retirar uma amostra do milho, depois retirar uma amostra de soja, eu estou retirando amostras estratificadas, tá? Uma amostra estratificadas. Então eu estou dividindo por culturas, beleza? A mesma ideia que eu faço, por exemplo, para máquinas. Vamos pegar um exemplo de máquinas? Digamos que eu tenha meu parque de máquinas, 5 colheitadeiras e 5 tratores, tá? Eu irei escolher uma máquina de cada segmento. Então, o que eu faço? Eu tenho lá a minha amostra de máquina trator, minha amostra de máquina colheitadeira. Se eu separá-las, essas amostras, e aí eu retirar uma de cada tipo, eu estou fazendo uma estratificação. Tá certo? Uma amostra sistemática. Uma amostra sistemática, eu vou escolher cada elemento em uma ordem K. Então, é assim, ó, eu farei uma amostra, ou retirarei uma amostra, tá? Devida a um tipo de ordem. Tá certo? Como assim um tipo de ordem? Pode ser uma ordem alfabética. Então, eu tenho lá diversas pessoas. Eu estou usando uma sistemática, tá? Estou usando um procedimento. Então, eu farei o seguinte, eu terei uma população lá dos meus funcionários, e aí, com esses meus funcionários, o que eu farei? Eu colocarei todos em ordem, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar em ordem de idade, tá? Em ordem de idade. E aí, eu farei uma amostragem sobre essas pessoas, tá? Isso é uma amostra sistemática. Beleza? Temos outras amostras. Eu tenho, por exemplo, uma amostra por conglomerados. Então, a amostra por conglomerados visa o quê? Dividir em seções a área populacional. Selecionar aleatoriamente algumas dessas seções e tomar todos os elementos da mesma. Então, veja, a amostra por conglomerados, eu posso fazer, por exemplo, por região, tá? Por região, digamos que eu tenho o Brasil todo. E aí eu farei algumas, vou retirar algumas amostras por regiões, por conglomerados, tá certo? Temos a amostra de conveniência. Utilizar resultados de fácil acesso. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais com exemplos,
para que vocês possam entendê-la de forma mais simplificada, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar uns exemplos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, ó, numa pesquisa eleitoral, um instituto de pesquisa procura, com base nos resultados de um levantamento, aplicado a uma amostra da população, prever o resultado da eleição. Então, isso aqui é um exemplo, né? Então, lá, então, numa eleição presidencial, institutos de pesquisa de opinião colhem periodicamente amostras de eleitores para obter as estimativas de intenção de voto dessa população. As estimativas são fornecidas com um valor, com uma margem de erro. Então, é interessante, vocês já devem ter visto muito na televisão, essas pesquisas eleitorais, tá? Essas pesquisas eleitorais, elas trabalham com amostragem, tá? É uma amostragem como eles trabalham, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O quadro do Instituto Toledo e Associados, a seguir, refere-se à intenção de voto no primeiro turno das eleições para o governo em 2002. Então, vejam o seguinte, olha. Voto estimulado em porcentagem do total de votos. A última pesquisa ouviu 2.002 eleitores. Aí nós temos uma margem de erro de 2,09, que vocês já devem ter escutado, que quando há uma pesquisa na televisão, eles no final colocam há uma margem de erro de 2% para mais ou para cima, tá? Então, esse é o detalhe importante, tá certo? Então, vejam aqui, ó. Então, nós temos aí, por exemplo, 4 exemplos aqui, tá? Então, vejam que eles pegaram 2.200 pessoas, tá? Pegaram 2.200 pessoas e aí fizeram o quê? Fizeram uma previsão, uma probabilidade, uma perspectiva, tá, relacionado a estas pessoas. Em algumas pesquisas, eles mencionam que foram ouvidas tantas pessoas entre as datas X e Y no estado ou na região tal, certo? Isso eles definem como uma amostra. Então, essa questão aqui de ouvir essas pessoas, eu estou colhendo uma amostra. Significa dizer que é o que a maioria está dizendo? Não, não é o que significa, mas é uma amostra. Tá? Uma amostra, lembrem que eu falei, foi quinta ou sexta-feira, uma amostra indica uma tendência. Tá? Uma amostra indica uma tendência. E também não significa que será uma verdade total, né? Porque eu acredito que vocês já devem ter visto aí muitas pesquisas, né? Logicamente sérias, né? Pesquisas que apontavam uma situação, porém, na prática não aconteceu aquilo, tá certo? Então é importante dizer que estas amostras, elas indicam, ou seja, elas prevejam o que poderá acontecer. Não o que vai acontecer, mas o que poderá ocorrer. Tá certo? Então, se nós pegamos aqui esse exemplo aqui, então eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma pessoa que está bem à frente das demais, olha a diferença, né? Aí, como eles colocam que há uma margem de tolerância de 2% para mais ou para menos, pode-se até dizer que esse aqui, ó, de 11,3 e o de 14,8, eles chamam que está tecnicamente empatado. Por que tecnicamente empatado? Porque se eu pegar esse 14,8 e tirar 2%, fica 12,8, ok?
Se eu pego esse aqui, ó, e coloco mais 2, ele fica com 13,3. Então, você percebe que esses números estão muito próximos um do outro. Então, o que que ocorre? Ocorre que há um chamado empate técnico, tá? O empate técnico. Por isso que eles colocam essa margem de erro, porque há uma oscilação de 2% para cima ou para baixo, tá? Beleza? Tranquilo até aí? Lembrando que era importante nós analisarmos primeiro a questão da probabilidade. Por quê? Porque para que nós possamos chegar nesses números percentuais, o cálculo que é feito é através das probabilidades, tá? Então, quando se retira uma amostra, nesse exemplo aqui, eu preciso estar bem definido os conceitos de probabilidade. Eu mostrei para vocês os conceitos mais simples de probabilidade. Tá? Existem outras técnicas, outros conselhos? Existe, com certeza. Tá? Só que assim, para que eu não deixe o curso também de vocês muito complicado, muito complexo, né? Porque envolveu matemática, todo mundo já trava na língua, né? Então, o que acontece? Aí, veja só, é importante conhecermos pelo menos o básico da probabilidade, tá? Básico da probabilidade. Porque, ó, no nosso exemplo aqui, para que vocês tenham uma ideia, né? Se eu quiser fazer, digamos que eu queira descobrir quantas pessoas, né, colocaram para esse candidato aqui, ó, na cor vermelha, tá certo? Então, o que que eu faria? Eu tenho o resultado aqui, não tenho? 46,3%, beleza? 46,3%, se eu transformar isso aqui em número real, ele vai se tornar 0,463, tá? E aí, o que que eu faço? Se eu quero saber quanto, essa aqui, 2002, é o quê? É o meu espaço amostral. Lembra que eu falei para vocês? Olha, é o espaço amostral. Então, como é que eu monto a minha continha? 0,463 será igual. Eu vou chamar de X, o número de pessoas que votaram nessa linha vermelha, dividido pelo total de pessoas. 2, 0. Oh, 0 não, né? Vamos apagar? Vamos pôr a canetinha de novo aqui. 2, 2, 0, 2. Tá? Então, aqui é como se eu quisesse descobrir quantas pessoas estariam votando nesse candidato da linha vermelha. Tá certo? Aí eu pego esse valor aqui, ó, 2.202, e passo para esse outro lado como? Multiplicando, tá? Pego a minha calculadora, 0,463 vezes 2.202. Logo, eu chego que nesse cara aqui, ó, votaram, né, ou indicaram que votariam nele 1.019 pessoas, tá? Então vejam que para quase a metade votariam nessa pessoa, tá certo? Então vejam, eu fiz o cálculo para vocês da probabilidade, quinta e sexta-feira, e aí aqui a gente utiliza esse cálculo da probabilidade para, por exemplo, descobrir quantas pessoas votariam nesse candidato da linha vermelha, tá certo? Mas lembrando que isso é só um exemplo, tá? Eu posso estar atuando em diversas linhas
ou diversas áreas usando esse mesmo raciocínio, ou usando essa mesma técnica. Beleza? Tranquilo? Tá? Aí, ó, nós temos aí, ó. Aí fizeram uma análise, né? Confronto no segundo turno. Então, colocaram aqui as pessoas. Vejam, interessante é o seguinte. Aqui, depois a gente vai falar mais detalhadamente, tá? Vejam que aqui eu tenho um tipo de gráfico, tá certo? Um tipo de gráfico. E aqui eu já tenho outro tipo de gráfico, tá? Vejam o seguinte, quando eu faço uma análise, uma amostragem, recolho os dados, aí sempre há o questionamento do seguinte: qual é o melhor gráfico ou o melhor tipo de gráfico para representar determinados dados? Tá? Então vejam, para que eu possa representar de uma forma simples, fácil e objetiva e que as pessoas entendam, né, facilmente, eu preciso escolher os melhores tipos de gráfico que tem disponível, tá? E aí, vejam o seguinte, né? Já dando algumas dicas já para vocês aí. Vejam que aqui eu tenho um tipo de gráfico que é chamado gráfico tipo linha, tá certo? Esse outro gráfico aqui é chamado tipo pizza, tá? Beleza? Vejam que ambos estão tratando da mesmo tipo de amostra. O que é a amostra? Amostra aleatória, tá? E essa amostra aleatória, em relação à candidatura de algumas pessoas, vejam que eu tenho o de linha e o de pizza. Quando eu tenho, vamos pegar um pouquinho já e falar de gráfico. Quando eu tenho muitas pessoas, no caso aí, né, ou muitos dados aqui, no caso aqui são pessoas porque é uma pesquisa eleitoral, tá? Mas eu poderia fazer, por exemplo, se eu tratar isso na área da agricultura, por exemplo, eu posso estar tratando, né, em vez de ter nome de pessoas, eu poderia estar tratando como tipos de semente de soja ou de milho, por exemplo, tá? Ou eu poderia também estar tratando com talhões, tá? Que é para quem não sabe o que é um talhão, né? Um talhão é uma área delimitada que está, por exemplo, uma determinada cultura sobre aquele solo, tá? Então isso é um talhão, é uma área delimitada onde uma determinada cultura está naquele solo, tá certo? Beleza? Então lá, temos aqui 4 pessoas. Quando eu tenho esse tipo de gráfico, ele é interessante para quais objetivos? Por exemplo, eu identificar uma tendência, tá? Então, assim, ó, muitos políticos, eles utilizam esse tipo de gráfico, por quê? Porque eles vão analisando as tendências e aí vão ajustando, né? Vão ajustando para que os números não caiam muito, tá? Então, se a gente analisar, por exemplo, vamos fazer uma análise, né? Então, se eu estou fazendo uma análise, se eu sou uma pessoa que eu estou na área de análise de desempenho e atuação, tá? Eu recebo esses gráficos e aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou analisar, tá? Então, eu vejo o seguinte. Eu vejo, por exemplo, que esse candidato da linha amarela,
ele teve um crescimento acentuado de um mês para o outro, tá? E aí eu percebi que nos meses subsequentes ele caiu. Ou seja, da mesma forma que ele teve um acréscimo, né? No mês seguinte, ele teve um decréscimo similar, tá? Aí começa uma análise de desempenho pelo seguinte: o que levou a esta pessoa a chegar nesse patamar? Então veja, ó, ele estava aqui nesse ponto e chegou aqui. Então, o que foi feito nesses 2 meses aqui, ó, nesse mês de junho, né? E aqui considerando julho e agosto, né? Julho e agosto. O que foi feito que ele teve esse crescimento aqui, ó, de forma a gente chama exponencial. O que é um crescimento exponencial? É um crescimento rápido, um crescimento acelerado, tá? O que será que foi feito que ele teve esse resultado muito positivo? Porém, observamos que entre os meses de julho, agosto e setembro, outubro, ele teve uma a gente chamada queda vertiginosa, queda brusca, muito rápida. E aí podemos dizer que da mesma forma que ele subiu, ele caiu, ou seja, ele subiu e caiu praticamente da mesma intensidade. Então, por que isso? Por isso que os marqueteiros e quem faz análise de desempenho começa a avaliar esses parâmetros, porque entra aquela historinha, aquele provérbio, né? Time que está ganhando não se mexe, tá? Porque se está dando certo, para que mudar? Não é isso? Então, por isso que essas análises de desempenho são muito importantes e todas elas são baseadas em dados estatísticos, tá? Para que a pessoa sempre tenha um patamar elevado. Beleza? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois. A análise dos dados a gente vai ver depois. Por enquanto, a gente está começando a construir os dados, tá? Estou mostrando esse exemplo aí porque é uma coisa que todo mundo já viu aí, principalmente na televisão, tá certo? Então, um gráfico de linha, por exemplo, ele indica tendências, né? Ele mostra evolução, tá? Ele mostrará uma evolução. Já esse gráfico de pizza é quando eu terei, por exemplo, um embate já meio restrito. Já não tem tanta gente, no caso só tem 2 pessoas. Então, aí o gráfico de pizza, ele se torna muito mais interessante a amostragem dele. Lembrando o seguinte, nesse tipo de gráfico aqui, ó, de linha, você facilmente analisa quando as chuvas estão melhores mês a mês. Nós vimos, inclusive, no curso passado de climatologia, eu mostrei um índice pluviométrico ao longo de um determinado ano, né? Então, ou seja, de janeiro a dezembro de um ano X, qual é o comportamento? E aí, através desse gráfico, se observa quando são os períodos mais aptos a produzir ou plantar determinada cultura, tá? É através desses gráficos, beleza? Tem que ser um gráfico fácil. Então, porque muitas vezes, observem que mesmo pessoas que não têm muito hábito de leitura ou não têm muito conhecimento, basta um gráfico deles para essa análise ficar mais facilitada. Tá certo? Aí eu tenho, por exemplo, o levantamento de dados. Então, aqui, ó, o gráfico é uma etapa depois desse aqui. Esse aqui é o levantamento de dados, tá? Então, eu tenho um levantamento de informações. Com esses levantamentos de informações,
eu vou conseguir chegar nesse aqui, tá? Então, vejam que esses dados vai depender muito da minha finalidade. Como assim? Primeira coisa, eu estou fazendo um levantamento de dados para quê? E por quê? Então, vejam, mais perguntas que são colocadas na cabeça de vocês, tá certo? Qual é a finalidade de eu fazer o levantamento desses dados? Qual é o meu objetivo final? Eu quero descobrir o quê? Tá? Então, é de fundamental importância quando vocês forem levantar alguns dados, qual é o objetivo final, tá? Para que eu possa fazer análise futura. Não adianta eu levantar dado de qualquer jeito, e aí? Eu faço o que com isso aí? Certo? Então, eu preciso saber muito bem aonde eu vou aplicar esse levantamento de dados para que eu possa usá-los corretamente. Tá certo? E aí, aí entramos na estatística descritiva, tá? A estatística descritiva, né? O que fazer com as observações que coletamos? Tá? Então, tá, levantei, e aí? O que eu faço? Então lá, primeira etapa, né? Resumo dos dados, eu tenho a estatística descritiva. Aí, vamos lá, continuando. Então, assim, ó, eu preciso definir uma variável. Então, essa variável, o que é essa variável? Uma variável é o próprio nome está dizendo, tá? Variável é aquele item ou aquela especificação que sofrerá variações, alterações, tá certo? Então essa variável, ela pode ser classificada, tá? Ela pode ser classificada. E aí, como que nós podemos classificar esta variável, né? Vamos lá. Qualquer característica associada a uma população. Então, vamos lá. Então, vamos analisar aqui as variáveis, os tipos de variável, né? Então, vejam que eu tenho uma variável qualitativa, tá? Uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Então, vejam que as variáveis podem ser definidas pela quantidade ou propriamente pela sua qualidade, tá? As variáveis. E aí nós podemos ter na qualitativa as chamadas qualitativas nominais e as qualitativas ordinais, ou ordinal, tá? Uma qualitativa nominal, por exemplo, eu vou definir, por exemplo, através do sexo ou gênero, né? Cor dos olhos, tá? Já uma qualitativa ordinal, eu posso pela classe social ou também pelo grau de instrução, tá certo? Uma variável quantitativa também pode ser subdividida em duas partes: a contínua e a discreta. A contínua eu posso definir com peso, altura, salário. Isso é uma variável quantitativa contínua. E aí eu terei também a quantitativa discreta.
Aí poderá ser número de filhos, número de carros, entre outras associações. Beleza? Vou dar aqui. E aí, estas variáveis quantitativas podem ser definidas pelas medidas de posição, onde a gente vai analisar, vai trabalhar, ou medidas de dispersão. Então, veja que medidas de posição eu terei a chamada moda, a média, a mediana, os percentis e os quartis. Já medidas de dispersão podem se trabalhar a amplitude, o intervalo interquartil, a variância, o chamado desvio padrão e o coeficiente de variação. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, nós começaremos a falar das medidas de posição, tá? Beleza? Tranquilo? Então, até mais, hein?